grande ensinador, vem, reflela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Olá, tudo bem com você? Estamos novamente no nosso programa Sintonia com a Alma deste mês de agosto. E é uma alegria a gente poder estar juntos neste programa, que é um encontro de espiritualidade, um encontro de oração, um encontro para ouvir uma música e também assim juntos crescermos espiritualmente. Você é muito bem-vindo, bem-vinda a este encontro. Fomos saudados pelo nosso amigo Rafael com o prelúdio e nós queremos ouvir o próximo hino. Se você o conhece, cante junto também e vamos assim celebrar e adorar ao nosso Deus. Fonte da celeste vida, vem, recobre o teu poder, vivifica-os sem alento, faz os mortos reviver. Vida eterna, vem a todos conceder, vem a todos conceder. Vem abrir teu santo livro, resplandece, ó luz dos céus, afugenta todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos alegria, Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultemos, entoando teu louvor, entoando o teu louvor.
estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que tua instrução produz, e teremos alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas. Uma delas é Filipenses. E Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria. Por quê? Porque o apóstolo Paulo cita 16 vezes a palavra alegria nesta carta aos Filipenses. É uma carta curta, são apenas 4 capítulos, e ali o apóstolo desenvolve toda uma palavra de exortação, de ânimo, de perseverança, para que os seus ouvintes pudessem se perceber animados e fortalecidos. E o interessante, meus queridos, é que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele estava numa situação muito difícil. Não só a situação, num lugar difícil. Ele estava preso. Ele escreve essa carta quando estava preso, por conta de que ele estava pregando o Evangelho e o Império Romano entendeu que ele era um perturbador da paz, gerando nas pessoas indignação, e por conta disso os soldados romanos foram lá, prenderam o apóstolo Paulo, algemaram o apóstolo Paulo, e ele ficou por quase 2 anos esperando o seu julgamento. Como cidadão romano, ele tinha direito a ser julgado como tal. E durante esse período em que ele fica na prisão, ele escreve algumas cartas, e uma delas é Filipenses. E é interessante que essa carta, conhecida como Carta da Alegria, foi escrita nesse contexto que eu acabei de mencionar. Um lugar e talvez um momento extremamente difícil, que o apóstolo Paulo poderia estar indignado, ele poderia escrever uma carta que fosse um desabafo diante da injustiça, mas ele prefere e decide escrever palavras motivadoras, palavras animadoras, palavras que despertassem nos seus leitores o desejo de se inspirar olhando para as coisas boas da vida. Olha que coisa tremenda para a gente aprender que muitas vezes não são as circunstâncias que determinam o nosso estado de bom humor ou o nosso estado emocional. Tá certo que às vezes as circunstâncias, sim, elas ajudam, elas colaboram. Quando você tem uma circunstância boa, normalmente você está alegre, não é verdade? E quando você tem uma circunstância não tão boa, a gente fica triste, a gente fica desanimado, a gente fica, às vezes, chateado, revoltado, enfim. Porém, nós precisamos aprender, e aqui está um exercício de maturidade, é não nos deixar levar pelas circunstâncias, mas pelo que está no nosso coração, pelo interior, pelos nossos valores, pela nossa fé, pela nossa, a nossa confiança de que não é o que é externo que determina o nosso interior, mas o contrário, é o interior que influencia o externo. E aí o apóstolo Paulo, após dar várias recomendações e desafiar a essa alegria com aquela palavra que acredito que você conhece, esse versículo bíblico, que já memorizou e até já cantou, porque existe um corinho que fala sobre esse versículo, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Lembrou de um canto? Lembrou de um corinho? Eu não vou cantar para não atrapalhar os seus ouvidos, mas esse hino é bem, bem conhecido. E aí, quando ele fala sobre tudo isso, aí ele vai encerrando a sua exortação, a sua carta, e ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Olha que coisa bonita. O apóstolo Paulo dizendo, gente, tudo que é de bom, de belo, amável, tudo que é excelente, tudo que é decente, tudo que é agradável, pensem sobre essas coisas. Por que será que ele fala de uma forma tão enfática, dizendo para a gente pensar sobre essas coisas? E aí eu tentei também entender o que é um pensamento, o que são os pensamentos. Fiz uma pesquisa rápida e pensamentos são, na verdade, conexões neurais que nós temos com os nossos neurônios, que ao longo da nossa existência, da nossa caminhada, nós temos informações externas, do mundo externo que vivemos, e também informações internas das nossas emoções. E essas informações externas e internas, elas geram nos nossos neurônios comunicação. Os neurônios se comunicam e os pensamentos, então, eles são esse processo neurológico. E é interessante porque você não tem controle muitas vezes sobre o que pensar ou não pensar, não é verdade? A gente tem muitos pensamentos. Enquanto eu estou aqui falando e você me ouvindo, com certeza você já pensou em outras coisas. Com certeza veio à sua mente alguma lembrança do que você fez, o que talvez terá que fazer, ou até mesmo pensou sobre algo que você está associando com aquilo que você está ouvindo. Então, os nossos pensamentos, eles são inconscientes e conscientes. Nós temos, às vezes, clareza deles e, às vezes, nem sempre temos clareza dos nossos pensamentos. Porque os pensamentos, eles também são desenvolvidos ao longo da nossa existência. Por isso as pessoas pensam, mas elas podem pensar diferente, porque tem a ver com a história dela, tem a ver com a formação dela, com a cultura, com o que ela vivenciou, quais foram as suas experiências que de alguma forma internalizaram na vida dessa pessoa, na nossa vida, na minha vida, e aí isso vai desenvolvendo a nossa forma de pensar, a nossa forma de pensar. Descartes, um filósofo francês, René Descartes, disse uma célebre frase: penso, logo existo. Penso, logo existo. Sim, uma das formas da gente realmente perceber que estamos vivos não é só respirar, mas é também pensar, porque o pensamento nos identifica, o pensamento nos dá vida. Outra filósofa, Hannah Arendt, que é uma filósofa que contribuiu muito para a compreensão da maldade e a banalização do mal, ela diz o seguinte, que se homens e mulheres não pensam, eles são como que pessoas sonâmbulas. Daí você está pensando, já, né? Olha, pensando no que eu disse, que todo mundo pensa, todo mundo está pensando. Então, como é que é esse negócio? Tem gente que não pensa? Tem gente que não tem algo na cabeça? Bom, os pensamentos, como eu disse, eles vêm e vão. Mas o que Hannah Arendt está afirmando, e que o próprio Descartes também, na sua frase, penso, logo existo, eles estão pensando de uma forma que os nossos pensamentos, eles precisam ser reflexivos. Mais do que automáticos, mais do que aqueles pensamentos que simplesmente vêm e vão, ou aqueles pensamentos que a gente às vezes levados a pensar, a gente precisa pensar de maneira reflexiva, de maneira consciente. E aí isso faz toda a diferença, não é verdade? Lembra daquela fala que às vezes a gente diz assim,
que muitas pessoas falam sem pensar? E que se eu pensasse eu não falaria? Então, isso de alguma forma reflete de que pensamentos reflexivos nos ajudam também a ter bons comportamentos, a ter uma boa maneira de se relacionar, uma boa forma de se comunicar, porque quando nós pensamos o que falamos, quando nós pensamos antes de agir, de alguma forma há um processo, há uma reflexão interna que nos ajuda a perceber se aquilo é bom ou não é bom, se ajuda, se não ajuda. Em era como a nossa de mídias sociais, o que a gente percebe é que as pessoas não estão pensando, estão como sonâmbulos, como diz Hannah Arendt. Agem como sonâmbulos, porque nessa era de mídia social se lança tantas coisas, se comunica tantas informações, que a gente se pergunta, aonde está a inteligência dessas pessoas? Aonde está a forma de pensar dessas pessoas? Então, pensar, para o apóstolo Paulo, é algo muito importante. Pensar é algo que nós vamos desenvolvendo, como eu disse, ao longo da nossa vida, e as nossas ações refletem os nossos pensamentos. A forma como eu vivo, antes de se tornar uma ação, era um pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo, de forma enfática, diz: gente, pense em coisas boas, pense em coisas que são agradáveis, pense em coisas que edificam, pensam em ações que possam transformar e gerar o que é bom, o que é belo, não o que é destrutivo. Porque também pensamentos destrutivos vêm sobre a nossa mente. Quantas vezes a gente pensou de maneira destrutiva? Talvez nesse curto espaço, momento que estamos juntos, você já pensou em alguma coisa que não te faz bem. E há tantas crenças e pensamentos que nos causam destruição. Por exemplo, quando uma criança ela cresce, ela sempre, desde da sua formação e se tornou um adulto ouvindo, olha, você não vale nada, você não faz nada, você sempre está errado, tudo que você faz, coloca a mão, é um caos. Tem gente que cresceu ouvindo isso do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, dos professores, de pessoas referenciais, e ela internalizou e acreditou sempre de que ela não tinha um valor, ou de que tudo que ela fazia era errado. Seus pensamentos foram alimentados de maneira destrutivas. Por isso essa pessoa tem muita dificuldade de se comunicar, essa pessoa tem muita dificuldade de fazer algo, essa pessoa tem muita dificuldade, talvez, de se aceitar, de aceitar o outro, porque ela tem medo, medo de ser rejeitada, medo de ser incompreendida, medo de ser amada, medo de viver. Porque o erro é uma coisa constante. Então, esses tipos de pensamentos são destrutivos. Muitas pessoas chegam ao extremo de cometer dores a si mesmo porque pensam de maneira errada sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, sobre as suas circunstâncias. Então, eu me lembro de uma palavra que o próprio apóstolo Paulo também disse em Coríntios. Ele disse lá em 2 Coríntios 10:5, a seguinte afirmação: coloque os seus pensamentos cativos a Cristo. Coloque os seus pensamentos cativos a Cristo. Ou seja, os nossos pensamentos, como disse, eles são involuntários. Às vezes a gente não tem controle sobre eles. Lutero, certa vez, também disse isso: olha, os pensamentos são como as aves que voam sobre você, elas estão voando aqui, mas cabe você decidir se elas fazem ninho na sua cabeça ou não. Elas podem voar, sobrevoar, mas se você decidir que elas façam ninho, você vai determinar que aquela ave tem poder sobre a sua mente. Então, pensamentos podem vir, podem passar, mas que tipo de pensamentos a gente dá espaço? Que tipo de pensamentos a gente deixa criar ninhos na nossa cabeça?
E aí Provérbios, meus queridos, também nos alerta sobre isso, quando o provérbio diz assim: cuidado com o que vocês pensam, porque aquilo que vocês pensam se torna realidade. Cuidado com o que vocês pensam, porque aquilo que vocês pensam se torna realidade. Então é preciso estar vigilantes. Aí eu lembro sempre de novo da palavra de Jesus, né? Sede vigilantes, estejam atentos. Nós precisamos estar atentos ao que pensamos. Nós precisamos escolher o que pensar e o que não pensar. De que nós enchemos a nossa mente. Se a gente enche a nossa mente com coisas boas, coisas edificantes ou não. É interessante que quando Jesus anuncia o reino de Deus no seu ministério, ele diz assim: olha, eu vim para que o reino de Deus se estabeleça e chamar as pessoas ao arrependimento. A palavra arrependimento no grego significa metanoia. E metanoia significa transformação de mente. Então, a tão falada conversão que hoje nós usamos, que as pessoas precisam, né, passar pela experiência de uma conversão, de mudança, na verdade é uma mudança de pensamento. É uma mudança de forma de pensar. O que Jesus está propondo é o seguinte, que para o reino de Deus, para viver o Evangelho, as pessoas precisam ter um jeito diferente de pensar. Um jeito que é transformado. Por isso Jesus não é mais um que entra na nossa vida, é uma soma à nossa vida. Muitas pessoas querem colocar Jesus na sua vida para somar. Ah, eu quero ter Jesus porque eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter Jesus porque eu quero ser abençoado. Ah, eu quero ser Jesus porque eu quero ser uma pessoa próspera. Ah, eu quero viver esse Jesus porque Ele me dá paz. Não, Jesus não é mais um para somar na sua vida. Jesus, Ele vem para transformar a sua vida. Ele vem para transformar a minha vida. O Evangelho não é mais uma coisa a ser adquirida, não é uma informação, não é uma doutrina, não é um conceito, mas é uma transformação. Transformação de mente, transformação de pensamentos. Por isso o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente é o que a gente pensa. Por isso muitas pessoas têm receio, né, quando alguém pergunta assim, me diga o que você está pensando. Talvez você já disse isso para alguém, olha, me diga o que você está pensando. Será que a gente quer colocar o que a gente pensa para o outro? Porque o que está lá nos nossos pensamentos, na verdade, é o que diz muito da gente. E aí, às vezes, a gente não quer falar sobre os nossos pensamentos porque podemos nos envergonhar até deles. De eles não serem tão bons quanto às vezes externamente a gente está mostrando. Por isso o Evangelho transforma a nossa forma de pensar, transforma os nossos pensamentos de ruins para bons, de destrutivos para pensamentos que edificam, de pensamentos de morte para a vida, pensamentos de guerra para a paz, pensamentos de ganância, de avareza para a partilha, para a generosidade, pensamentos de indiferença para a empatia, de pensamentos de consumo, de domínio para pensamentos de servidão. O Evangelho é essa transformação de mente, de pensamentos. Quais têm sido os teus pensamentos nesses últimos tempos? Nesses últimos dias, nessas últimas semanas? O que tem ocupado a maior parte do tempo da sua mente? Pense sobre isso. Pense sobre os seus pensamentos. Esse é o chamado à reflexão, para nós não nos tornarmos sonâmbulos, mas pessoas que verdadeiramente estão pensando, pessoas que têm a coragem e a honestidade de olhar para dentro de si, para olhar para os seus pensamentos e perceber, olha, esses aqui não são bons, eu preciso tomar cuidado. Esses pensamentos estão gerando em mim desânimo, esses pensamentos estão gerando em mim morte, esses pensamentos estão gerando em mim
fracasso, esses pensamentos estão gerando em mim falta de amor, de perdão. Mas eu olho para alguns pensamentos, esses pensamentos me impulsionam, esses pensamentos me alegram, esses pensamentos me fazem acordar de manhã e eu ter vontade de trabalhar, de viver, porque esses pensamentos são bons. Por isso também, não só como a forma como a gente pensa sobre si, mas como a gente pensa sobre o outro. Que tipo de pensamentos a gente tem também sobre os outros, sobre as outras pessoas? Vejo como é importante a gente se dar conta sobre aquilo que pensamos. Por isso a palavra de Deus é muito clara, não só o apóstolo Paulo. Jesus nos convida, Jesus nos chama a mudança de pensamentos. O autor de Provérbios nos diz para cuidar dos nossos pensamentos. E o profeta Isaías vai nos dizer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, graças a Deus que não são. E aí o nosso grande desafio é nos deixar ser transformados pelos pensamentos de Deus, pelos pensamentos de Jesus. E aí entra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age na nossa mente. O Espírito Santo, ele nos inspira. O Espírito Santo, ele transforma os nossos pensamentos. Quando vem pensamentos destrutivos, é momento de você dizer: Espírito Santo, muda esse pensamento, tira de mim esse pensamento. Não permita que esse pensamento se articule e se torne uma ação. Muitas vezes o Espírito Santo vem com uma voz suave e vai dizendo: Marcos, não pense dessa forma, pense de uma outra forma. Pense sobre essa pessoa de maneira amável. Pense sobre você de uma forma mais perdoadora. Pense sobre a vida de uma maneira mais edificante. Porque o Espírito é o Espírito da vida, é o Espírito da edificação, é o Espírito da salvação, é o Espírito que nos dá a possibilidade de a gente viver algo tremendamente novo e profundo, a partir da transformação da mente. Então a mensagem no nosso programa Sintonia com a Alma é esta: pense sobre os teus pensamentos, seja reflexivo e coloque-eles como cativos nas mãos de Cristo. Submeta esses pensamentos a Jesus, deixe com que Jesus, que tem os pensamentos maiores que os nossos pensamentos, transforme a nossa mente, para que ela possa refletir mais a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê bons pensamentos, que o Espírito Santo te inspire a pensar coisas boas, que o Espírito Santo te conceda pensamentos que vão mudar o teu momento, a tua situação, a tua circunstância. Lembra que eu falei que o apóstolo Paulo escreveu a carta dos Filipenses, que é a carta da alegria, num cenário, num contexto de prisão, de sofrimento, de dor, e mesmo assim ele pensa em coisas boas. Não são as circunstâncias que devem determinar o teu interior, mas é o teu interior que precisa transformar as circunstâncias. É o que está dentro de nós, são os nossos pensamentos, nossos valores, a nossa fé, a nossa confiança, que precisam ser mais fortes do que aquilo que vem externamente. Pense sobre isso, que o Espírito Santo ilumine. Amém. Dia a dia passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso que me supre tudo em seu amor. Viva alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento ao meu
Senhor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter, segurança e auxílio em tempo certo, me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus, forças te darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, que com fé eu permaneço atento às promessas tuas, Redentor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar das tuas mãos, ó Deus, cada dia que me entregas nesta minha vida rumo ao céu. Muito bem. Ouvimos o hino que o Rafael cantou e eu reflito, né, ainda a mensagem do que nós estamos nos alimentando, quais têm sido os alimentos que temos colocado na nossa mente, quais têm sido os valores, quais têm sido as coisas que realmente são boas. E é um exercício que a gente precisa constantemente de fazer, de discernimento, distinguir o que é bom, o que não é bom, o que ajuda, o que não ajuda. Às vezes a gente tem esse discernimento claro, às vezes a gente não tem, por isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa orientação. E isso vem também através da oração. A oração é um exercício de colocarmos também os nossos pensamentos cativos a Cristo. E a oração também nos possibilita essa comunicação com Deus, onde não só nós falamos com Ele, mas Ele também fala conosco. Por isso, para o discernimento de pensamentos, ore, tenha tempo de oração, tenha o teu tempo de aquietar, tenha o teu tempo para refletir. Não é na correria que você vai refletir os teus pensamentos. Não é lá na hora que a coisa está pegando que você vai parar e vai ouvir a tua mente, o teu coração. Vai ser um momento em que você parar, se aquietar, você orar. E por isso, isso também requer disciplina, de alguma forma requer intencionalidade. A gente precisa ser intencional no nosso momento de oração, de comunhão com Deus, o momento da alma, para que aquilo que eu mencionei de mudança de pensamentos ocorra. Então eu convido para orar, convido você também para ter esse tempo. E tem esse tempo agora em silêncio, vamos ficar um pouco em silêncio e ore pedindo que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo mude alguns pensamentos ruins, destrutivos e que gerem em você bons pensamentos, pensamentos de amor, de graça, de perdão, pensamentos que vem de Deus, tá bom? Vamos orar?
Senhor, ensina-nos a aquietar o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos pensamentos. São tantos que nos distraem, alguns deles até nos assustamos com eles. E eu peço, Senhor, que Tu estejas agindo na mente de cada um de nós, transformando aqueles pensamentos ruins, destrutivos, pensamentos que têm nos gerado dor, sofrimento, pensamentos que têm nos afastado de pessoas, pensamentos que têm nos afastado de Ti, pensamentos que têm gerado angústia, que têm gerado ações que depois venhamos nos arrepender. Transforme esses pensamentos, que o Teu Espírito vá nos transformando para que bons pensamentos, pensamentos de amor, de perdão, de graça, pensamentos que nos fortalecem, pensamentos que não dependem da circunstância, não dependem do lugar, não dependem do cenário onde nós estamos, mas dependem da Tua ação para vivenciarmos essa transformação. Gere em nós, Espírito Santo, essa mudança de mente. Mude a nossa forma de pensar para que ela esteja de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu Evangelho. E que nesse exercício nós possamos sempre, a cada dia, colocar cativos os nossos pensamentos e pensar de maneira reflexiva como Tu desejas. Assim, intercedo por cada um de nós, também pelo nosso país, pelo mundo, pela paz, pela justiça, para que as pessoas possam pensar antes de falar, para que as pessoas possam pensar antes de agir, para que as pessoas possam pensar sobre o outro de maneira boa e não maldosa. Inspira-nos, Senhor, nessa forma de pensar e de viver. Assim colocamos também na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E antes de conceder a bênção, eu tenho aquele convite especial para você que é de Joinville, você que mora aqui em Joinville, ou próximo de Joinville, e quer participar de um momento espiritual, um momento também para renovar os pensamentos, um momento para quietá-los e deixar-se transformado pela palavra. Hoje à noite, às 19 horas, na Comunidade dos Apóstolos, teremos o nosso encontro de espiritualidade e música. É um momento muito especial, é um convite para você vivenciar essa experiência também de transformação, tá bom? Tá aí o convite, venha você, seus amigos, familiares, vamos juntos nesta noite, às 19 horas, ter esse tempo. E também aquele convite para você, se você gostou da mensagem, curta, se você gostou da mensagem, dê o seu like, compartilhe, né? Esse nosso vídeo também para os seus amigos, porque isso dá um engajamento e assim o YouTube entende que é relevante e importante também esse programa Sintonia com a Alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E vamos ouvir o último hino com Rafael e desejo um abençoado domingo, uma abençoada semana, um abençoado tempo que você vai ouvir esse programa Sintonia com a Alma, que você tenha bons pensamentos. Até mais. Diante
teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo.